Bom, boa noite, pessoal. Hoje, 15 de dezembro de 2020, quer dizer, um ano que fica na história como os anos mais difíceis, né, que tivemos a experiência em todas as nossas vidas. Quando, às vezes, eu vejo uma criança comentando ou um idoso comentando, a experiência de todos nós, sem dúvida, esse ano da pandemia foi muito difícil. Então, praticamente, nós passamos o ano todo discutindo e falando da pandemia, falando de Covid, falando das manifestações neurológicas e no processo que nós temos no Clube do Nervo de trazer sempre o que há de novo, o que há de mais importante, os novos avanços em neurociências. Nós trazemos hoje uma discussão muito importante, visto que um outro acontecimento durante esse ano foi a questão do uso da cannabis e seus derivados. Praticamente foi assim top line em termos de prescrição, em termos de movimentação junto à classe médica, e não só os médicos, mas a todo o grupo que abrange a assistência à saúde. Então, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, odontólogos e assim por diante. Então, todos os profissionais da área da saúde ouviram falar na cannabis e seus derivados. E por que, então, o último Clube do Nervo de 2020, nós, então, para não falarmos de Covid, vamos falar daquilo que a gente pode ajudar o nosso paciente de alguma maneira, mas não fazendo com que cannabis e seus derivados sejam vistos como uma panaceia. Praticamente isso virou uma panaceia, daqui a pouco a gente tem até creme de cannabis, creme dental de canabidiol e assim por diante. Então nós precisamos mudar essa visão das coisas, esse direcionamento das coisas e tornar o assunto como deve, uma visão séria, de tal sorte que a gente tenha experiência de pesquisa, de tal sorte que a gente possa ter prescrições acertadas para os doentes certos. E, ao mesmo tempo, eu mesmo tenho recebido constantemente por parte do marketing da indústria contato para visitas e cada vez mais um número maior de marcas. Existem situações, muitas vezes, até que pela internet você recebe o macerado de cannabis, e isso aí é distribuído larga a mano. Algumas associações pelo Brasil afora acabam fazendo com que produzam a coisa de um modo até doméstico, sem que se tenha efetivamente um conhecimento científico adequado. Ora, nós estamos discutindo uma questão que já tem milhares de anos. A cannabis é conhecida em toda a antiguidade, e isso acompanha o homem e acabou sofrendo, mais recentemente, uma resistência muito grande por parte das questões morais e sociais, e agora, mais do que nunca, nós nos voltamos, e isso eu venho acompanhando desde que me formei, nós nos voltamos, então, a ver os benefícios que ela pode nos trazer. Então, não adianta ver a coisa só pelo lado negativo, mas sim vamos, como tem muitos fármacos que nós utilizamos que antes ficavam à margem e não são utilizados, ou alguns são até de modo muito eficaz. Para falar desse tema e tendo todo o suporte, agradeço mais uma vez à ABNRJ, Academia Brasileira de Neurologia, do capítulo Rio de Janeiro. Agradeço também ao Centro de Estudos do Hospital Coopstar, a toda a direção, todo o grupo da Rede DOR, por dar suporte ao Clube do Nervo durante todo esse ano e os anos passados, em que, geralmente, no final do ano, nós fazemos um congraçamento ali no Centro de Estudos, mas, infelizmente, esse ano nós vamos encerrar com chave de ouro, com uma palestra e com o suporte do Bernardo, a quem eu agradeço. Agradeço também a Raquel por ter elaborado durante todo o ano, e eu toda hora incomodando a Raquel com os posts, para que possamos, então, fazer uma divulgação em tempo hábil. Hoje nós teremos a Simone Pellegrino, farmacêutica, profunda conhecedora do tema, quer dizer, ela conhece muito bem a cannabis e vai nos falar como farmacêutica, e nós teremos, nesse processo, um debate envolvendo o professor Flávio Henrique de Rezende Costa, colega nosso da FRJ, um dos grandes experts em estudos do movimento em nosso meio, a professora Isabela D'Andrea, da UF, do IEC,
nome reconhecido em termos de trabalhos e conhecimento, expertise nas epilepsias, particularmente aquelas de difícil controle, e o professor Gutenberg Santos, que é professor da UF e da Universidade Estácio de Sá, e o professor Gutenberg, então, fará considerações sobre o uso da cannabis, coisas, comentários em termos das doenças desmielinizantes. E me caberá falar exatamente dentro do contexto geral da neurologia e também fomentar a discussão com todos os colegas aqui presentes. Então, dúvidas, pessoal, em termos de qual produto que a gente deve usar, será que esse negócio aí realmente tem um lastro em termos de reconhecimento por parte das agências legais do nosso país? Será que eu tenho um conhecimento real de dose daquilo que eu estou fazendo para o meu paciente? Então, isso é uma maneira de nós esclarecermos o que nós temos naqueles vidrinhos, como é que a coisa funciona e qual será a conduta que nós poderemos passar a ter daqui para diante. Bom, Simone, muito obrigado, viu, pela sua participação, e a palavra agora é toda sua. Obrigada, professor Oswaldo. É um prazer imenso estar aqui hoje, podendo trazer um pouco de informação sobre, principalmente, as questões que envolvem a regularização desses produtos no Brasil. Nos últimos anos, como você mesmo bem colocou, nos últimos meses, principalmente, né, no ano de 2020, a gente vem vendo um crescimento, sim, da utilização desses produtos e estamos vendo também muitos benefícios que o uso desse produto está trazendo para muitas terapias. E cada dia que passa, claro, o estudo científico ele é cada vez mais necessário para que a eficácia desses produtos ela fique mais robusta, ela ganhe o corpo e que a gente consiga fazer sempre um trabalho mais seguro, com qualidade e segurança. Eu vou passar uma apresentação de slides que eu fiz, baseando em alguns aspectos que são importantes, tanto os médicos prescritores quanto os pacientes observarem, justamente para que essa prescrição que hoje ocorre com uma larga escala, vamos dizer assim, ela seja mais eficiente em termos de tratamento. Eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Todo mundo está conseguindo ver? A gente está chamando essa apresentação, a gente está se baseando nos produtos à base de cannabis e a gente colocou um tema que eu acho que é interessante a gente envolver aqui a discussão, que são médicos prescritores e seus pacientes, a que aspectos a gente deve estar atentos. Eu, como o professor Oswaldo disse, eu sou Simone Pellegrino, sou farmacêutica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou especialista em regulamentação de produtos inovadores, nos quais a cannabis se encontra, e mestre em Política e Economia da Saúde pela UFRJ. Eu queria começar falando um pouco sobre a cannabis no Brasil, como ela começou a se inserir nas terapias paliativas, principalmente, naquelas onde os pacientes, dependendo da sua condição de saúde, eles estão refratários ao tratamento com medicamentos alopáticos. No Brasil, o uso da cannabis ele foi permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no ano de 2015, por vias de importação, mediante uma prescrição médica e um laudo médico que realmente atestasse que aquele paciente necessitava de utilizar um produto que pudesse trazer a ele o benefício que a alopatia já não está trazendo. Essa RDC ela foi publicada no ano de 2015, e a RDC número 17, que foi a que abriu as portas, pelo menos pelas vias regulatórias, dos produtos à base de cannabis no Brasil. Atualmente, nesse ano de 2020 agora, a agência flexibilizou um pouco essas condições de importação, porque ela apenas exige a prescrição médica e não exige mais o laudo médico que dava um embasamento para que a pessoa pudesse importar esse produto. Esse passo importante de 2015 para 2020, num tempo de 5 anos,
a gente enxerga que a agência considera que esses produtos realmente fazem diferença no tratamento de algumas condições de saúde e que merecem, com certeza, um lugar na parte regulatória. Ou seja, realmente eles precisam ser regularizados, né? Eles precisam estar estabelecidos no sistema de saúde para um uso geral, mas com uma chancela de que ela que eles cumprem com uma normativa que ela deve ser tão exigente quanto a de medicamentos ou não. A agência, ela traz para nós, nessas resoluções, a 17 e a 335, que é a atual RDC utilizada como um procedimento para importação desses produtos para os pacientes, a agência ela caracteriza o produto à base de cannabis como uma categoria diferente de medicamentos. Ela ainda não considera esse produto um medicamento, mas ela também não considera esse produto um produto qualquer. Ela enxerga que esse produto precisa de regulamentação. Então, ela começa, a partir de então, em 2015 e agora em 2020, a dar uma visibilidade maior e também vamos dizer assim, uma atenção maior para como vamos adquirir, de quem nós vamos adquirir esses produtos. A própria Anvisa publicou recentemente no seu site que desde 2015, então, até agora, nesse ano de 2020, mais de 10.500 pessoas receberam autorização para realizar a importação de produtos à base de cannabis. Isso para tratamento de mais de 300 condições de saúde diferentes. Não somente as condições de saúde que nós conhecemos mais pelos estudos na parte neurológica ou psiquiátrica, mas também, principalmente, aquelas que estão voltadas para dores crônicas, na parte de ortopedia, de reumatologia, também estão sendo condições de saúde que estão requisitando esses tratamentos. Então, isso é um dado importante, é um número expressivo e provavelmente vai se multiplicar com o passar dos anos, e eu acredito que até dos meses, porque essas importações, agora, principalmente no final de 2020, elas começaram a crescer. E além de as importações começarem a crescer, como o professor Oswaldo bem disse, vários produtos estão se inserindo no mercado brasileiro hoje. E a gente precisa de observar quais produtos são esses, como eles estão sendo oferecidos e como eles estão se baseando e em que eles estão se baseando para nos oferecer segurança e qualidade. Ainda dentro desse assunto da regulamentação, a própria Anvisa, vindo nesse caminho regulatório de 2015 até esse ano, com essa resolução de importação, ela verificou mais uma necessidade. Ela verificou que o Brasil não precisa apenas receber produtos importados. O Brasil pode fabricar e pode importar e regularizar esse produto importado para oferecê-los através das farmácias e drogarias brasileiras. Isso, com certeza, isso aumenta o acesso, né? Isso facilita o acesso do paciente, que ainda pode também utilizar as vias de importação, caso seja prescrito para ele alguma apresentação que não esteja disponível nas farmácias. Mas a Anvisa já disponibilizou uma regulamentação que diz como proceder para que um produto possa ser nacional, seja ele importado ou fabricado no Brasil, e está disponível a todos. Esses produtos, dentro dessa lógica da RDC 327, que é a que dispõe sobre a fabricação e a importação desses produtos, cada produto ele deve receber uma autorização sanitária em especial, como se fosse um registro de medicamento. Mas não é um medicamento, é uma categoria nova que a Anvisa ela classificou os produtos à base de cannabis e, portanto, não se chama registro, e sim autorização sanitária. Essa autorização sanitária que a Anvisa ela exige hoje do produto à base de cannabis para que ele seja comercializado nas farmácias brasileiras, essa autorização vai nos trazer a comprovação de qualidade de segurança que a gente precisa para a gente conseguir, daqui a algum tempo, ter dados suficientes para a gente comprovar a eficácia desse produto. E nada melhor do que a gente começar oferecendo para o paciente um produto de qualidade seguro. Então, nós precisamos de comprovar essa qualidade e essa segurança. Como que a gente faz isso? A gente comprova isso através do quantitativo de canabinoides que cada uma das apresentações ou do produto que está sendo apresentado que o médico possui.
se existe alguma comprovação desse quantitativo de canabinoide, se existe ausência de micro-organismo naquela amostra através de um certificado de análise, se é um produto estável, se é um produto que não se degrada com o tempo. Isso são algumas das características que a agência coloca como exigência para que esses produtos sejam elegíveis a serem vendidos aqui no Brasil como produtos nacionais ou importados, porém, com autorização sanitária. Essa autorização concedida pela Anvisa, ela tem uma validade, a princípio, de 5 anos. A partir do momento que uma empresa que se propõe a fabricar o produto ou importar esse produto e regularizá-lo e ter a autorização sanitária dele, ele pode ser comercializado por 5 anos. Acabando esses 5 anos, esse produto deve ser submetido às vias de registro, as mesmas vias de registro dos medicamentos específicos. Isso porque os produtos à base de cannabis, em sua maioria, eles são considerados fitofármacos ou fitoterápicos. A maioria dos produtos que hoje os médicos têm o conhecimento, que recebem os representantes comerciais, que são importados, eles são fitofármacos. O que são os fitofármacos? Os fitofármacos, eles são produtos farmacêuticos que possuem ingredientes farmacêuticos ativos isolados, ou seja, em concentrações conhecidas. Você sabe o quantitativo de canabidiol, de canabigerol, de THC, de CBN, ou de qualquer outro canabinoide ou fitocannabinoide, de uma concentração exata e uma concentração constante a cada lote. Isso é um fitofármaco. O fitoterápico, ele é um produto que ele vem logo em seguida da planta in natura, ou seja, ele é chamado de derivado vegetal. Ele pode ser um derivado imediato da planta in natura, como um extrato alcoólico, um extrato oleoso, aquoso, e esse extrato contém todos os canabinoides, inclusive o THC, em quantidades não conhecidas. Isso vai depender da cepa da cannabis que foi utilizada, se foi uma cannabis sativa que apresenta uma maior quantidade de THC do que a cannabis índica, que já tem uma disponibilidade maior de canabidiol, que é o CBD, né? Ou o cânhamo, que tem uma concentração bem pequena de THC. Então, o fitoterápico, ele é um produto que ele não te dá uma certeza de concentração de canabinoide, por isso ele tem uma via regulatória diferente do medicamento específico, que é o que hoje a gente mais encontra, que é o fitofármaco, que vai ser conhecido como um medicamento específico, porque ele possui uma concentração constante e ele permite um esquema terapêutico constante e com uma evolução da terapia, justamente pela dose ser conhecida. Essa indicação do produto, isso está descrito na RDC 327, é a critério médico, ponto. O médico tem total liberdade para definir a concentração do canabinoide para o tratamento do seu paciente, dependendo da condição de saúde dele. A Anvisa, no seu texto da RDC 327, ela não define nenhum tipo de especialidade médica que deve ser aquela que vai prescrever, e ela também não diz quais são as indicações desse produto, justamente porque isso ainda está em aberto. Nós ainda estamos buscando informações, nós ainda estamos descobrindo as aplicações da cannabis medicinal e vamos vendo a cada dia, como mostrei no início, aquele número de 10.500 autorizações para mais de 300 condições de saúde. A cada dia a gente descobre uma aplicação diferente para o produto e um benefício que o produto traz para algumas terapias. Então, o médico, como conhecedor da condição do seu paciente e das informações que ele precisa de ter sobre o produto à base de cannabis, ele vai definir o esquema terapêutico para o seu paciente, dependendo da sua condição. Algumas condições de saúde, obviamente, não se aplica a administração de THC, algumas outras sim, porque o THC auxilia na absorção dos outros canabinoides, então isso vai depender da condição de saúde que o médico estiver tratando. Só para deixar a título de informação, o artigo 48 da referida RDC 327 diz que os produtos de cannabis podem ser prescritos em condições clínicas de ausência de alternativa terapêutica, em conformidade com os princípios da ética médica.
Nesse caso, nesse requisito, a Anvisa deixa claro que o produto à base de cannabis, por não ser um medicamento que está tratando ou curando, ele é um produto voltado para a terapia paliativa, ou seja, ele vai dar uma qualidade de vida, ou ele vai auxiliar em alguma condição de saúde que o paciente tem, que a terapia convencional, infelizmente, ela não está atingindo, ou o contrário, que a terapia acaba causando. Não é, às vezes, algum desconforto, às vezes, alguma náusea, às vezes, alguma dor que alguma medicação não consegue resolver, né? Alguma psicose, ou algum comportamento compulsivo, enfim, várias condições. A gente sabe que a oferta para compra direta, como eu estou dizendo, em território nacional, a venda em farmácia, ela ainda é muito limitada. Hoje, no Brasil, nós temos apenas um produto com autorização sanitária nos moldes dessa resolução 327, que é a que eu mostrei para os senhores. E qual é esse produto? É o produto do laboratório Prate Dona Dulce. Existe uma apresentação, que é o CBD isolado, na concentração de 200 miligramas por ml. É uma concentração um pouco elevada para quem precisa de fazer uma terapia, às vezes, bem pouquinho canabinoide no início, então você não consegue oferecer uma quantidade de canabinoides baixo com essa concentração, mas é o único que nós temos hoje nas farmácias. Mas isso não impede que nenhum outro produto que apresente uma composição ou uma concentração diferente esteja fazendo parte das terapias, não é? Nós podemos importar esses produtos e que são a maioria que estão hoje nos consultórios fazendo essas visitas aos médicos, estão chegando com uma maior expressão, porque eles trazem uma diversidade grande de apresentação, né, com uma quantidade diferente de canabinoides, inclusive de THC, e que oferece um esquema terapêutico mais versátil, dependendo da doença que a pessoa, da condição de saúde em que o médico quer tratar. Como a gente falou que a maioria desses produtos são os fitofármacos, então a gente vai falar um pouco sobre as características gerais dos fitofármacos, né, desses produtos à base de cannabis que a gente está falando do fitofármaco. Eles são produtos comercializados no Brasil através da importação nos moldes da RDC 335. Eles possuem canabinoides isolados e com concentração definida, ou seja, um frasco, vamos supor um frasco de 100 ml, dentro daquele frasco contém 6.000 miligramas de canabinoides, então eu tenho uma quantidade de canabinoide dentro daquele frasco conhecido, eu tenho uma quantidade de canabinoides por ml conhecido, então eu sei quantas gotas e quantos ml o meu paciente ou eu, paciente, estou tomando por dia. Então, eu consigo saber, estou evoluindo ou se eu tive uma estagnação para que eu mude o meu esquema terapêutico. Dependendo do país de origem em que esse produto é fabricado, eles são considerados, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa de observar, que eles são considerados suplementos alimentares. Eu coloquei entre parênteses maioria, para não dizer todos. A maioria dos produtos hoje oferecidos no Brasil, importados, e oferecidos para os tratamentos que hoje nós estamos utilizando esses produtos à base de cannabis, são suplementos alimentares. Segundo a Anvisa, pelos suplementos alimentares, por eles não serem medicamentos, eles não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Eles são destinados para pessoas saudáveis, né? E tem uma finalidade de fornecer nutrientes, substância bioativa, enzimas, probióticos ou um complemento à alimentação. Então, como que fica, não é, essa relação entre o produto importado, a situação regulatória dele no país de origem e a aceitação dele hoje no mercado nacional como um suplemento alimentar? Neste caso, a própria Anvisa, ela diz que o produto à base de cannabis importado, que tem no seu país de origem a categoria de suplemento alimentar, ele deve, pelo menos, ter os seus insumos ativos e até mesmo os seus insumos que são utilizados como veículos para essas moléculas ativas, eles tenham um grau farmacêutico. O que é isso?
que eles tenham um grau de pureza adequado a medicamentos e não aquele de grau alimentício, que é o que geralmente é aceito para o suplemento alimentar. Ele pode ser um suplemento lá fora, mas desde que ele tenha os seus ativos e os seus ingredientes em grau farmacêutico. Esse é o discurso da agência para nós quando estamos adquirindo um produto importado que está regularizado como suplemento alimentar fora do Brasil. Então, fica muito importante para nós observarmos a procedência desse produto para que a gente consiga verificar, é um suplemento alimentar, é um medicamento, ou é alguma outra categoria em algum outro país. Isso a gente precisa de observar. Ainda não é tão conhecido alguns produtos de outros países que não dos Estados Unidos, alguns do Reino Unido. Esses são países, são produtos de onde os países são, são os países de onde os produtos que mais estão no Brasil têm a sua origem, né? Então, a gente sabe que no Reino Unido, em alguns locais, o produto à base de cannabis ele é considerado um medicamento, mas ele também pode ser considerado um suplemento alimentar. Na maioria de alguns estados dos Estados Unidos, ele é um suplemento alimentar. Porém, o FDA, ele agora, recentemente, no ano de 2019 para 2020, como ele viu o crescimento do mercado de produto à base de cannabis para tratamento ou cura de doenças, a gente diz mais no sentido de tratamento, ele suspendeu, isso é uma lei federal, ele suspendeu da lista de suplementos alimentares o canabidiol, seriam o canabidiol, inclusive os canabinoides, né? Eles não são passíveis de fazer parte mais dos suplementos alimentares. Mas alguns estados possuem ainda legislações que permitem que os suplementos alimentares, sim, tragam os canabinoides. Então, baseando nessa incerteza de que se é ou não um suplemento alimentar, a gente fica sempre observando, como a própria Anvisa nos orienta, de que o produto ele deve apresentar segurança mediante a sua fórmula conter os insumos em grau farmacêutico. Além disso, também é muito importante a gente verificar se existem certificados de qualidade que evidenciem a qualidade e segurança da formulação. Ou seja, a maioria dos lotes de produtos à base de cannabis, de tantas empresas que importam esses produtos, ou como os distribuidores que representam esses produtos, a maioria deles possui um certificado de análise. Mas nós precisamos verificar esse certificado, se ele realmente vem de lote a lote, se a qualidade e a quantidade de canabinoides declarado daquele produto, ele de fato existe, não é? Se de fato está ausente algum crescimento microbiológico naquela formulação, para que você tenha certeza que a matriz daquele produto, ela está exercendo a sua função conservante com eficiência. E isso tudo são coisas que nós podemos colocar um checklist e fazer para que a gente vá separando aqueles produtos que vão trazer para você a segurança e a qualidade para o tratamento. Nós sabemos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem um tripé que ela considera para qualquer produto, seja para medicamento, seja para dispositivo médico, enfim. Ela preza e precisa de comprovação da segurança, da qualidade e da eficácia. Os produtos à base de cannabis hoje, eles, através inclusive da RDC 327, eles precisam atestar a segurança e a qualidade. A eficácia vai ficar para quando esses produtos forem ser registrados para as vias de medicamento, ou seja, nós precisamos ainda dos testes clínicos, de ensaios clínicos, para poder estabelecer e verificar e evidenciar a eficácia desses produtos. Até lá, nós precisamos, então, resguardar que o produto que nós estamos utilizando, os médicos estão prescrevendo, são seguros e têm qualidade. Eu trouxe aqui algumas marcas, não são nem marcas, né? Eu trouxe aqui alguns nomes de fabricantes ou distribuidores, nos quais eu conheço através de pesquisas, procurei, né? Que eu consegui verificar que estão no mercado,
e os produtos que eles têm oferecido e que estão, sim, fazendo muita diferença no tratamento hoje de várias condições de saúde. Nós temos a HealthMeds. A HealthMeds ela tem 4 produtos no mercado, que podem ser, esses todos aqui podem ser importados nos moldes da 335. A HealthMeds ela tem 4 produtos. Ela é uma empresa de formulação própria e é uma empresa que apresenta a sua formulação no nível farma, ou seja, possui grau farmacêutico na sua formulação. Ela tem um produto que é o chamado de full spectrum. A maioria dos produtos à base de cannabis, eles são full spectrum ou eles são canabinoides isolados. O que são os produtos full spectrum? É aquele que tem todos os canabinoides naquela formulação, inclusive o THC. As formulações que são isoladas são aquelas que possuem o CBD em maior proporção, os outros canabinoides em menor proporção e não possuem THC. Então, nós temos essas duas ofertas de produto, justamente porque algumas terapias elas precisam do THC e outras não. Nós também temos a Carmen's, que ela tem 3 produtos full spectrum, a Green Care, 3 produtos. A Green Care ela é uma distribuidora que traz os produtos da Hempflex, então eles têm 2 produtos full spectrum e um de CBD isolado. A gente tem a Farmausa que traz vários outros produtos, é uma distribuidora. Nós temos a Prática 12 que tem esse produto já com autorização sanitária, é um CBD isolado apenas, de 6.000 miligramas. Nós temos a HempMeds, que tem 7 produtos em óleo e 5 em pasta. É importante a gente citar essa apresentação em pasta que existe no mercado, ela não é contemplada na RDC 327. A RDC 327, que é a que institui todo o procedimento para que você comercialize esses produtos em farmácias e drogarias, ela permite apenas que esses produtos sejam disponibilizados em via oral ou nasal de forma líquida. Então, uma pasta por enquanto, um comprimido por enquanto, essas ainda não estão sendo considerados pela agência. A VerdeMed, no Dr. Cannabis, tem 3 produtos, 2 full spectrum e um CBD isolado. Tem o One Pure também, 5 produtos, 3 full spectrum, 2 isolados. A OnyxCan, ela é uma distribuidora que traz algumas marcas. A Vitalip também, mesma coisa, é uma distribuidora que traz várias marcas. E a gente tem a Revivit também, ela tem 4 produtos de CBD isolado e 3 produtos full spectrum. Isso daqui é só para a gente ver o que foi o que o professor Oswaldo disse no início, que vários desses atores estão apresentando esses produtos para nós. E nós precisamos de justamente fazer aquele exercício da segurança e da qualidade e verificar. A matriz desses produtos é grau farmacêutico? É um produto, é um suplemento alimentar? Isso eu vou dizer para vocês agora com toda certeza. Todos esses produtos, nos seus países de origem, a maioria, sim, vamos falar todos, são suplementos alimentares. Eles estão caracterizados como suplemento. Agora, eu não consigo dizer para vocês hoje se todos eles estão formulados com grau farmacêutico ou com grau alimentício. Eu tenho uma opinião, eu acredito que eles são formulados, sim, com grau alimentício ainda. Alguns eu não consigo saber, porque não existe essa informação nos sites. É bem fechado ainda a fonte de informação de alguns produtos. Então, é importante que a gente faça essa pesquisa e busque esses certificados de análise para a gente verificar a qualidade desse canabinoide que está sendo declarado para a gente. Uma coisa que eu gostaria muito de destacar é que a HealthMeds é a única empresa que traz o CBG, que é o canabigerol, nas suas apresentações. O canabigerol tem sido muito utilizado nos tratamentos de dor, né, dor crônica, tem sido muito eficiente, pelo menos nos estudos observacionais, nos casos de dor associado ao CBD. Também algumas outras condições. Então, é importante também a gente observar quem está trazendo alguns canabinoides isolados que diferentes do CBD. Porque o CBD, ele sempre vai ser o canabinoide
presente em maior quantidade. Mas os outros canabinoides que existem, que são muitos, eles conseguem atuar em algumas situações específicas. Isso a gente tem observado ao longo do tempo e ao longo de alguns estudos. Então, é legal e importante a gente conhecer quem está no mercado, quem está se apresentando como um suplemento alimentar. Eu consegui verificar que a maioria é um suplemento através da foto dos produtos. Vem escrito que ele é um suplemento alimentar, a maioria deles. E alguns vem somente escrito que qual é a composição dele. E alguns citam citam o país de origem, e esse país de origem considera que ele é um suplemento alimentar. Então, a gente consegue fazer um funil e entender que a gente está aqui utilizando suplemento alimentar com um grau alimentar para fazer um tratamento e que isso vai um pouco um conflito com aquilo que a própria agência diz. Não é? O suplemento não está aqui para fazer um tratamento de uma doença, ele está aqui simplesmente para oferecer para uma pessoa saudável um complemento da sua alimentação. A gente falou do fitofármaco, que são aqueles produtos que existem, que estão no mercado sendo oferecidos para nós, mas a gente também tem os produtos ou os tratos artesanais hoje também presentes e que estão aí fazendo a visitação, que também estão apresentando seus produtos e estão sendo utilizados. Esses produtos, geralmente, eles são produzidos por associações que cultivam a planta de cannabis de forma artesanal e extraem esse produto de forma artesanal também, né? E essa extração desses canabinoides, ele deve ter, existem várias formas de você extrair os canabinoides e cada uma dessas associações provavelmente tem um seu método de extração. E essa extração, ela leva diretamente ao derivado vegetal, que é o que eu falei lá no início, é aquele extrato que tem todos os canabinoides, inclusive o THC. Dependendo da planta que é utilizada, né, que é cultivada e que é utilizada para extração, você vai ter uma maior concentração de CBD ou uma maior concentração de THC. Como não existe as moléculas isoladas, que esses são os fitofármacos, esses produtos artesanais, eles dizem, né, eles conseguem ter um extrato com uma concentração maior de canabinoides sem THC, quando eles utilizam uma planta que oferece o baixo teor de THC, como a própria cannabis indica, ou eles declaram que o produto existe THC junto com os demais canabinoides, quando eles utilizam uma planta que oferece um maior número de CBD e dos demais canabinoides, como, desculpa, o THC, a cannabis sativa. Então, dependendo da planta que você utiliza, você consegue extrair mais ou menos. Mas é importante a gente sempre lembrar que esses extratos artesanais, eles não trazem as moléculas isoladas. Eles trazem diretamente o extrato, a primeira extração que eles fizeram nesse laboratório, enfim, essa estrutura que essa associação geralmente tem para poder oferecer esse produto. Geralmente são produtos que sim passam por algum controle de qualidade, de toxicologia. Provavelmente, o cultivo dessa planta ele deve atender a algum requisito de boa prática de agricultura e colheita, né? Eu acredito que sim, porque minimamente isso deve ser atendido e você consegue um produto assim, à primeira vista, se a gente for parar para pensar como isso começou, lá em 2000, antes de 2015, esses produtos, esses extratos artesanais, eles eram oferecidos antes desses produtos fitofármacos, que hoje a gente tem aquela listinha grande de importados, eles eram utilizados e eles tinham uma, eu vou dizer, produziam um efeito farmacológico positivo para quem nunca tinha usado e que era a primeira escolha dentre os tratamentos paliativos presentes. Só que todo mundo, quando ele começa, todas as pessoas que começam usando um extrato artesanal que precisa de ter um esquema de dosagem confiável, uma dose fixa, ou quando você tem estagnação da sua terapia, você precisa de aumentar a sua dose, você tem que ter um produto que te oferece
essa concentração constante. E isso, infelizmente, o produto artesanal ele não consegue. E ele não consegue não somente por isso, também porque ele não tem uma comprovação de qualidade da própria matéria-prima, uma comprovação de qualidade exatamente como nós dissemos, da agricultura e da colheita. Então, a gente não consegue, lá atrás, atender aqueles dois requisitos que a Anvisa nos pede, que é a qualidade e a segurança. Esses insumos, esses extratos artesanais, geralmente, eles possuem como insumo ou como os veículos das moléculas ativas insumos de origem alimentícia. Geralmente, o azeite de oliva, é o óleo de coco alimentar, é o óleo de girassol, entre vários outros. Vão ser sempre óleos, porque os canabinoides têm essa característica. Eles são representados, em sua grande maioria, como a gente falou, por associações que defendem o potencial terapêutico da planta. São associações que têm esse viés e que oferecem esses produtos produzidos por elas próprias. Tem alguns exemplos dessas associações, que isso é público, está em todas as mídias. Nós temos até uma relação expressiva de associações, que aqui nós podemos colocar 10 associações que estão no Brasil hoje, que possuem produtos e oferecem extratos artesanais. Esses extratos artesanais que essas associações elas oferecem, eu acho, aí uma opinião como profissional de saúde farmacêutica, são produtos que eles não oferecem um tratamento seguro, eles ainda não conseguem oferecer também um tratamento que seja longo, ou seja, ele não consegue te dar confiança ou conforto para você ter um tratamento progressivo, desculpa, não foi longo, progressivo. Ele não consegue te oferecer isso. Mas a gente também não pode tirar o mérito de que a associação também ela tem o seu viés ideológico, ela defende aquilo que ela acredita, no potencial da planta. Mas o que a gente considera o produto que vai trazer esse benefício, inclusive que a própria agência ela regulamenta, os extratos artesanais eles não estão contemplados. Professor Oswaldo, aqui eu acabei a minha apresentação. Eu queria só deixar assim claro que eu coloquei alguns nomes de alguns produtos, algumas associações, porque eu acho que a gente precisa dar visibilidade para isso, até para a gente poder discutir, identificar e saber o que a gente precisa de prestar atenção e caracterizar como importante para que a gente ofereça a qualidade e a segurança que a gente tanto preza. Simone, olha, muito obrigado mesmo, porque a doutora Simone Pellegrino é uma colega da área de saúde que tem uma experiência muito grande, com vários trabalhos publicados, e ela nos trouxe, como farmacêutica, elementos da maior importância que respondem aquelas perguntas que eu fiz inicialmente. O que nós estamos prescrevendo? Se eu sei a concentração, qual é a origem desse produto? Como é que eu posso utilizá-lo de um modo efetivo e eficaz? Será que eu posso usar em projetos de pesquisa? Por exemplo, a nível experimental, eu tive uma experiência muito interessante, muito recentemente, conversando com um professor de uma grande universidade brasileira, no segmento experimental, e ele, até o momento, não conseguiu desenvolver o seu experimento, tem mais de um ano, e não conseguiu porque eu tenho certeza que a concentração definida do produto não pôde ser devidamente estabelecida até então. Então fica esse negócio do tal, eu colocaria entre aspas, o agenciador do produto, tá? Para ser um pouco mais claro. No meio neurológico, às vezes nós somos um pouco enfáticos na maneira de ser, mas nós somos muito precisos nas situações que nós queremos transmitir. Então, ou seja, fica aquela situação de não se conhecer a concentração de um produto. Se eu não sei a concentração, como é que eu posso tratar adequadamente o meu paciente?
Então, a professora Simone Pellegrino, com muita mestria, o fez. Muito obrigado mesmo, Simone. E vamos Eu que abrir agradeço. um momento para discussão, e eu gostaria que aquelas pessoas que não estiverem falando fechem seus microfones para evitar a microfonia. E que façam perguntas muito precisas, muito objetivas. E daqui a pouco, então, mais adiante, nós teremos então os comentários do professor Flávio Costa, da professora Isabela D'Andrea e do professor Gutenberg nas suas áreas específicas e que também vão direcionar esses questionamentos. Tá? Então, eu abro aqui a discussão, eu vejo a participação de vários colegas aqui e agradeço a participação de todos. Ainda há pouco, a professora Maria Lúcia Velutini Pimentel, que é colega nossa, titular de Neurologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC, dentre outros colegas aqui de notória importância no segmento de pesquisa, no segmento científico. Ainda há pouco referimos também a professora Maria da Mota Gomes, se ela quiser fazer alguma observação, o professor Pedro, fiquem muito à vontade para algumas perguntas quanto à questão do que eu realmente estou prescrevendo, que produto é esse? E, de um modo muito open mind e de um modo muito ético, a professora Simone colocou os diferentes produtos, as diferentes distribuidores e, e indústrias envolvidas na produção, os derivados da cannabis, como também as associações que existem voltadas sempre no sentido da melhoria, da melhora do quadro clínico dos nossos pacientes. Então, fica aqui aberto para questões. Professor Pedro, quer fazer alguma consideração? Bom, primeiro, é surpreendente uma moça tão jovem, tão bonita, fazer uma explanação tão segura, tão objetiva e mostrando a nossa realidade. Quer dizer, o que eu pude perceber é que, na realidade, a gente ainda está tateando essa coisa, porque as indicações não são muito precisas. A única coisa que a gente tem como segurança de afirmação é que são, até me surpreendi, que são considerados suplementos alimentares, né? E o que eu quero dizer é que eu tenho visto alguns pacientes com várias afecções que estão utilizando essa substância ou estas substâncias e que a grande maioria deles refere a algum tipo de melhora. O interessante é observar e fazer um estudo mais sério, mais objetivo, mais concreto, daí a nossa dificuldade, para poder fazer prescrições mais objetivas. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Flávio, porque eu tenho uma aplicação e eu tenho doentes, não que eu tenha prescrito, mas que estão usando essa substância em doença de Parkinson. Gutenberg, eu gostaria de ouvir a opinião, e a Isabela, eu acho que tem a maior experiência nessa área, porque é a afecção que vem sendo utilizada há mais tempo com sucesso. Então, de qualquer maneira, Simone, meus parabéns a você pela clareza, pela objetividade, pela segurança com que você abordou o tema. Muito obrigada. Professor Pedro, eu agradeço a sua pergunta e, como sempre, de um modo muito brilhante, vai direto ao ponto. E, de antemão, quando, Pedro, você considera a questão de pesquisa, de investigação, de conhecimento, eu já posso lhe responder. Tá? Exatamente, nós temos um projeto envolvendo, alguns projetos envolvendo a professora Isabela, eu, Gutenberg, junto a Health Meds, exatamente pelo fato de nós conhecermos concentração, enfim, todos esses elementos que foram aqui colocados pela professora Simone Pellegrino. E, sem dúvida, nós teremos uma ideia melhor. Esses projetos vão ser desenvolvidos, parte deles,
na Unidade de Pesquisa Clínica e Inovação da Estácio, como também no IEC, como também no Instituto Nacional do Câncer, na UFRJ e em alguns estudos multicêntricos. Então, nós estamos evoluindo, Pedro, para um conhecimento melhor. Essa é a razão de uma reunião como essa, para que a gente... Eu trouxe aqui a minha angústia inicial, que aparecia muito produto, assim, pô, o que é que eu vou prescrever, afinal de contas? E eu já vim prescrevendo derivado de cannabis já há algum tempo, e eu me perguntava qual é o caminho correto, qual é o caminho certo. E a Simone, então, acabou abrindo essa avenida para a gente. Eu passo, então, a palavra ao Flávio. Eu aproveito, Flávio, até eu queria perguntar a você, que é uma pergunta que alguns já devem estar na cabeça, né? É que você vê que o canabigerol, como a Simone falou, tem uma indicação em dor, e um sintoma não motor da doença de Parkinson muito frequente é dor. Perfeito? Então, se você aconselha associar o canabigerol ou não nesse grupo de parkinsonianos que você vem estudando com mestria. Ótimo. Bem, obrigado, professor Oswaldo. Bem, Simone, eu queria te parabenizar pela clareza e também pela honestidade da apresentação, né? Porque você apresentou, digamos assim, a vida como ela é, né? O mundo real, né? E eu fico feliz em você ter feito dessa forma, né? De uma forma tão clara para todo mundo que está aqui. Eu só queria fazer, antes de responder a sua pergunta, professor Oswaldo, fazer algumas considerações, né? Assim, primeiro, né? Nós que somos médicos, nós gostamos de prescrever aquilo que nós conhecemos do ponto de vista de concentração, de estabilidade. Então, para desenvolver essa área do conhecimento, eu acredito que a gente vai ter que realmente aceitar que, para a prescrição de produtos derivados de cannabis, para o desenvolvimento científico, a gente vai ter que ter produtos que tenham grau farmacêutico. Eu acho que esse é o ponto, digamos assim, o bottom line, né? O ponto inicial, né? Eu acho que, para o desenvolvimento disso, só, do meu ponto de vista, o desenvolvimento científico tem que ser produto com grau farmacêutico, com matriz farmacêutica e com comprovação de estabilidade. Até porque, para o registro da Anvisa, como muito bem a Simone colocou, a Anvisa só vai aceitar o registro definitivo dessas formulações no momento que eles forem produzidos em laboratórios que tenham certificado de boas práticas de produção e que prove os testes, a estabilidade farmacêutica. E o que a Anvisa fez, né, que eu acho fantástico, né, que eu, como pesquisador clínico, como médico, eu acho interessante, ela abriu uma janela de tempo de 5 anos para que os laboratórios desenvolvam os ensaios clínicos e as indicações clínicas para o registro definitivo. Com certeza, a doença de Parkinson está nesse foco, né? Os distúrbios de movimento estão nesse foco. Qual é o estado atual do conhecimento disso hoje dentro dos distúrbios de movimento? Eu diria que esse estado ainda é relativamente embrionário. Eu vou usar essa palavra porque, quando a gente faz uma revisão da literatura sobre os ensaios clínicos em doença de Parkinson, o que a gente observa? Não existe nenhum ensaio clínico grande. O que existem são ensaios com poucos pacientes, mas alguns ensaios que apontam já para algum tipo de benefício, principalmente no tratamento de sintomas não motores na doença de Parkinson. Quais são os sintomas não motores? Os distúrbios do sono, principalmente o distúrbio comportamental do sono REM, os sintomas relacionados à ansiedade na doença de Parkinson e à dor. E existe alguma evidência de que o canabidiol isolado, formulações isoladas ou purificadas, ele pode ter algum benefício, algum efeito antipsicótico na doença de Parkinson. Agora, nesse mês, agora a gente está submetendo um artigo, que é um artigo de experiência de mundo real, em 20 pacientes com doença de Parkinson e 5 pacientes com demência com corpúsculo de Levy. Qual é a metodologia desse estudo? Nós fizemos uma revisão dos prontuários desses pacientes, então, basicamente, uma revisão de prontuário, e anotamos nessa revisão a média de idade dos pacientes, o gênero, o tempo de doença, o score ROINAR de cada um desses pacientes, e a indicação principal foi feita na prescrição baseada no que nós chamamos de sintoma não atendido da doença de Parkinson. E esses pacientes tinham diversos sintomas não atendidos: distúrbio do sono, depressão,
alucinação, flutuação cognitiva, dor, etc. O que a gente observou, assim, compilando esses dados até o momento, né? Que realmente parece que existe um benefício para alguns sintomas não motores desses pacientes, e o benefício dos motores da doença de Parkinson parece ser muito frustro. Eu diria que, se você está pensando em prescrever para sintoma motor, eu acredito que o paciente não vai se beneficiar. É isso que esses dados mostraram. O CBG, ele parece ser bastante interessante para o tratamento da dor dos pacientes. Eu fiz uma revisão hoje desses dados, dessa publicação, e o que é interessante, né? Parece que quando você usa o canabidiol com o canabigerol, ou eventualmente formulações que têm baixo teor de THC, a dose necessária para o tratamento da necessidade não atendida parece ser menor. Por outro lado, qual é o empecilho que a gente encontra nesse tipo de situação? Como existem vários canabinoides, quando você prescreve alguma formulação com THC, muitas vezes no processo de escalonamento, o paciente tem algum tipo de sintoma cognitivo. Alguns desses pacientes podem desenvolver confusão mental, sonolência. Então, apesar da dose ser menor, o processo de escalonamento da dose ele é um pouco mais complicado. Então, exige um pouco mais de expertise do médico. O que eu diria, assim, qual é a mensagem desse trabalho? Que é o seguinte, tanto na doença de Parkinson quanto na demência corpus de Levy, o seguro oferecer ao paciente formulações com grau farmacêutico apenas com o canabidiol, inicialmente. A gente percebe que isso parece ser um benefício maior e a gente consegue escalonar e os pacientes parecem tolerar um pouco melhor o escalonamento dessa dose. Okay? E, realmente, para os distúrbios do sono e para a ansiedade, o relato dos pacientes e o que a gente tem visto em registro de prontuário eletrônico é realmente de benefício para boa parte desses pacientes. O que está faltando agora? São ensaios clínicos maiores, né? Quer dizer, quando você faz um estudo, publica uma análise de estudo real, você está apontando para determinadas direções, né? O que eu acho que vai ser o próximo passo? Estabelecer algum estudo maior, randomizado, duplo cego, para tratamento, por exemplo, de psicose. Parece que a impressão que eu tenho é que existe um potencial bastante interessante. Nesse trabalho, eu mostrei que vários pacientes deixaram de usar neuroléptico, principalmente pacientes com demência corpus de Levy. A gente usou o canabidiol como um poupador de neuroléptico. Então, isso é uma coisa muito interessante. Lembrar que psicose na doença de Parkinson é uma necessidade não atendida, né, dos pacientes, né? Então, esse é o direcionamento aí que a gente tem dado nesses trabalhos. Excelente, Flávio. Muito obrigado pela sua intervenção, sempre muito precisa. E aí, Pedro, você quer comentar ou quer fazer alguma observação a mais? Eu estou aqui hoje só para aprender. Eu também. Aliás, uma coisa importantíssima é que todos nós aqui estamos aprendendo, né? A Simone é que nos está direcionando e mostrando o caminho, né? Mas também aprendo todos os dias, professor. Eu e muito, principalmente com o Dr. Flávio. O Dr. Flávio, todos os dias, ele me ensina alguma coisa. E eu fico muito feliz e muito, assim, fico me sentindo... Eu tenho muito orgulho de estar aqui e muito lisonjeada pelo convite, né? É muito bom aprender isso tudo. Eu acho isso fantástico. Exatamente. Outro aspecto que é muito interessante e que a gente vai mostrar nesse trabalho é o seguinte, a questão realmente da segurança. Nesse trabalho, nós temos pacientes, pelo menos 10 pacientes acima dos 85 anos de idade. O paciente mais idoso, com 94 anos de idade, com demência corpus de Levy, que usou uma formulação com canabidiol isolado. Não existiu assim, nenhum relato de efeito adverso grave, ou seja, nenhum paciente desenvolveu arritmia cardíaca, hipotensão, absolutamente nada disso. O que existiu, talvez, em 3 ou 4 pacientes, principalmente naqueles que usaram formulações de espectro completo, quando você começa a aumentar lentamente, alguns pacientes podem ter algum sintoma frustro de intoxicação, você tem que diminuir a dose. Mas, por exemplo, nos pacientes com demência corpus de Levy, um paciente com 92 anos de idade, 2 pacientes com 85 anos de idade,
o mais jovem, 78 anos de idade, que eu acho interessante, né? Porque geralmente esses pacientes eles estão fora dos ensaios clínicos normais, e eu acho que essa é a beleza de você publicar uma experiência de mundo real, porque você pode mostrar dados interessantes em populações que eventualmente não são contempladas nos ensaios clínicos habituais aí da indústria farma. Flávio e professor Oswaldo. Eu acho que realmente cabe enfatizar, Flávio, a questão da idade, né? Você vê que você citou pacientes nonagenários, já octogenários, enfim, mostrando a segurança que se tem em termos desses derivados, no caso do canabidiol, para essa população, que é uma população muito desassistida, mas daqui a pouco, quer dizer, cada vez ela é maior e maior e maior. Entendeu? Exatamente. Então, a possibilidade de usar um medicamento que efetivamente não traz para-efeitos maiores ao nosso paciente idoso. E aí, Gutenberg, você ia falar, por favor. Aproveitando que o Flávio tocou nesse assunto, né, nessa questão da segurança, e aproveitar a Simone também, e acho que é uma coisa que já deve ter acontecido com os colegas aí na prática clínica também. Como as associações de pacientes, né, elas não estão muito reguladas pela questão de compliance e por aí vai, não é raro que haja aí uma propaganda, né, em redes sociais, enfim, uma mídia mais leiga e por aí vai. E é comum que os pacientes, muitas vezes, cheguem no ambulatório, no consultório, já com uma indicação de uma associação de pacientes e buscando, basicamente, o endosso de uma prescrição médica aí, né? Então, eu gostaria de entrar mais nesse aspecto também, né, com relação à segurança nesse quesito e essa necessidade, né, apesar da gente não ter ali a garantia do que a gente estaria prescrevendo, eu já me recusei algumas vezes a fazer, né? Porque essa necessidade também do endosso de uma prescrição médica ali nesses produtos que não tem grau farmacêutico, enfim, que seriam mais essas questões das associações em si. Eu concordo plenamente. Aconteceu isso hoje comigo no consultório agora, uma paciente que foi, né, e aí já que a gente está falando o nome, né, veio e falou assim, entrei na internet e encontrei Abrace. Eu falei, a senhora pode prescrever Abrace? Eu falei, não posso. Quem manda na prescrição é o médico. Não posso. Eu não prescrevo porque eu não confio, enfim. Né? Tem toda a questão de toxicidade, interação medicamentosa, você não sabe o que tem ali dentro, variabilidade de frasco, decomposição, enfim. Já explico isso para eles, mas o apelo deles, justamente, é a questão econômica. Mas lá é mais barato. Eu falei assim, mas mais barato como? Você não sabe quanto que tem ali dentro, como é que você vai dizer que é mais barato? Né? Qual é a concentração que tem ali? Pode ter nada, aí é muito caro, né? Mas é o apelo da mídia que você está falando e é real. E aí a minha pergunta é justamente, não sei se o Flávio ou a Simone sabem dizer, como é que ficam essas associações dentro da RDC? Né? Porque, assim, o que vieram falar isso para mim, hoje no paciente vai falar, não, mas eles estão liberados para plantar. Eu falei, eles estão liberados para plantar, não quer dizer que eles estão liberados para te dar, né? Para vender. E aí eu fiquei curiosa nesse sentido. Doutora Isabela, nessa questão do plantio e das associações, não existe autorização para plantio, para extração e venda desse produto. Não existe essa concessão. Ou existe uma associação que ela obteve o direito de plantar, mas para fins de pesquisa, não para fins comerciais. E essas associações que comercializam esses produtos, infelizmente, isso acontece à margem da legislação, né? A RDC, ela não cita nenhum tipo de permissão de comercialização de extrato artesanal, né? Ela deixa claro que são produtos fabricados no Brasil ou importados e que têm que atender todo um procedimento de qualidade de segurança para que obtenha essa autorização sanitária. Vamos supor que se uma associação ela conseguir atender todos os requisitos da RDC 327, né? Ou conseguir todos os estudos de estabilidade, conseguir
certificar a qualidade daquele produto, nada impede que ela seja um fabricante e que ela consiga essa autorização. Só que nós também sabemos que isso é um processo que custa muito caro, né? O Brasil não é um produtor de insumo farmacêutico, os insumos são quase 100% no Brasil, eles são importados, e ainda não temos essa facilidade de plantio. Eu acredito que isso também não teremos um curto prazo, não é? Então, infelizmente, isso ainda está, assim, vamos dizer, de uma forma, assim, entre aspas, está marginalizado. É muito bom saber disso, mano, porque é mais um argumento, né, que a gente pode usar, apesar de, além de todos os outros, né, que você perde, acho que metade da consulta só explicando por que você não vai prescrever esse. Mas eu acho que essa questão de legislação é importante porque eles vêm com um contra-argumento, né? Porque lá as associações começam a falar um monte de coisa, que pode, que não pode, que tem, que não sei o que. Então, assim, A Abrace, doutora Isabela, é a única associação que tem, sim, ela tem um direito de plantar, ela tem uma liminar antiga que concede a ela o direito de plantar, de extrair, de comercializar. Somente a Abrace tem. Isso é, eu vou dizer assim, eu não sou muito entendedora da parte de legislação, na parte legal, mas ela tem tipo um direito adquirido de plantio, então ela pode extrair e ela pode vender. Entende? Nenhuma outra associação tem essa permissão que a Abrace tem. A única associação que teve há pouco tempo a autorização de plantio, mas com fins de pesquisa, foi a PEP. Só que a PEP, o que foi determinado pelo juiz é que ela poderia plantar, destinar os extratos para pesquisa, e se ela atender os requisitos da RDC 327, que é essa de comercialização, ela pode comercializar os produtos. Mas o que a gente sabe é que a associação, geralmente, ela sobrevive dos seus associados e que isso, infelizmente, não consegue custear esse processo. Assim, já que a gente está sendo muito honesta, assim, eu vou te falar, ela sobrevive de outras coisas também, tá? Assim, não, eu vou te falar assim, porque eu fiquei chocada com pacientes meus que vão lá e pegam de uma determinada marca sem antes ter passado pela liberação da Anvisa. Eu falei, mas como é que você está pegando isso? Ah, porque eu vou lá na ANAPEP, aí eu falo para fulana, que aí eu vou conseguir a minha, e aí ela já me entrega o de outro fulano. Porque eu falei assim, o que é isso? Assim, você sabe que você é contra a lei, né? Você pode ser preso, né? Você não pode fazer isso, né? Cada pessoa tem a sua liberação para aquele produto, para aquela dose, tudo certinho. Mas, enfim, tem outras questões aí que são mais complicadas, né? Assim, na epilepsia, isso vem de muito tempo, né? A gente, quando nas primeiras patologias prescritas, e foi realmente na epilepsia por conta da Charlotte Fide, aquela questão toda, né? E aí, no Rio de Janeiro, principalmente, né, o pessoal que é mais ativista pegou muito essa causa. E eu acho que isso enrolou o Rio de Janeiro de uma determinada maneira, está difícil de desenrolar, porque eles se enfiaram, assim, imbricaram, assim, umas coisas meio de culto, seita, enfim, umas coisas meio loucas. Mas na epilepsia, o que eu percebo você tem pacientes que podem melhorar com ele puro, tem pacientes que você precisa associar. Essa coisa da titulação que o Flávio comentou também é importante, principalmente se você tem paciente com deficiência intelectual ou alguma outra alteração de comportamento. Se você associa com THC, você precisa titular bem mais devagar, porque eles agitam, eles dão uma alterada no comportamento. Mas, às vezes, eles são os que melhor respondem também quando você coloca o THC, porque ele também tem um potencial antiepilético. Então, você acaba poupando o CBD e associando um outro mecanismo de ação de anticrise. Então, na epilepsia, para a epilepsia farmacoresistente, eu tenho tido boas experiências, principalmente os pacientes síndrome de Dravet, têm tido boa experiência, como mostra mesmo o estudo do David. Eu fiquei curiosa, Flávio, só com uma coisa do tipo, porque eu fico muito, assim, eu tenho muito cuidado na hora de prescrever as interações medicamentosas com os antiepiléticos, principalmente com aqueles indutores enzimáticos e tal. E aí, quando você falou desses pacientes mais idosos, você percebe isso? Você precisa, depois, de repente, de reduzir
outra medicação dele? Como é que fica isso? Pois é, a experiência que eu tenho, né, que eu vou estar saindo dessa publicação com esses pacientes, é a seguinte, assim, o CBD isolado, ele é muito seguro. Então, assim, se você prescreve uma formulação com CBD sem THC, forma isolada, farmacêutica, né, a gente percebe assim que se você vai tateando aos poucos, o que eu falo tateando aos poucos? É aos poucos mesmo, né? Você quer chegar a 25 miligramas à noite, cada gota tem 2,5 miligramas dessa forma de CBD. Então, você vai gota a gota até chegar às 10 gotas à noite, que seria o equivalente a 25 miligramas. Se você faz assim, os pacientes toleram muito bem. O que eu observei de interação clara, assim, não só nos meus pacientes com Parkinson, mas em outros pacientes, por exemplo, com doença de Alzheimer. Tem uma interação clara com benzodiazepínico, então, principalmente os benzodiazepínicos de meia-vida longa. E aí, nos estudos, eles falam de clobazam, mas no nosso meio a gente prescreve muito clonazepam. Então, a interação com clonazepam existe. Então, mesmo no CBD isolado, quando você vai aumentando, os pacientes podem ficar mais sonolentos. Qual é a boa ideia? Qual é o bom disso? É que você pode tirar benzodiazepínico dos pacientes. Então, tenho vários que já estão sem benzodiazepínico ou com dose reduzida, entendeu? De benzo. A interação com o valproato parece ser mais significativa nas crianças. Saiu agora uma publicação recente mostrando que nos pacientes adultos a interação com o valproato não é tão significativa. Então, a gente não tem tanta preocupação com o valproato no adulto. Apesar de que no paciente com Parkinson, a gente praticamente não prescreve, não prescreve valproato. Paciente com demência também, isso é raro. Então, nas indicações que nós usamos na neurologia, isso passa a não ser um problema muito grande. Os indutores enzimáticos mais importantes nos estudos são a rifampicina, que diminui o nível sérico do CBD. Não é um problema na nossa prática, né? Não é um problema maior. E uma outra coisa que a gente tem que ter bastante atenção é que o cetoconazol, que é um inibidor enzimático, ele pode aumentar em até 5 vezes o nível sérico do CBD. Então, atenção para aquele paciente que eventualmente vai precisar usar o cetoconazol por algum tipo de indicação. Isso não é um problema para mim ainda, né? Não foi ainda um problema, mas o que eu observo é isso. A questão toda realmente é do THC. O THC, quando você começa a aumentar, se você faz um esquema de aumento muito rápido, os pacientes eles podem ter um pouco de confusão mental. Mas, por outro lado, como você exatamente observou na epilepsia, o que eu observo nos com Parkinson, eventualmente com demência. Apesar disso, quando você acerta na dose, você precisa de doses menores de CBD quando você usa formulações com THC ou CBG. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que usam 3 gotas de CBD com CBG à noite e resolvendo o problema de distúrbio do sono, distúrbio comportamental do sono, fragmentação do sono, e, eventualmente, nas formulações de CBD isolado, você tem que chegar a 15, 20, eventualmente até 30 gotas para conseguir o mesmo benefício. Então, é um pouco isso, assim, é interessante. Quando você entra nesse meio, assim, digamos assim, nessa área, né, terapêutica, é muito interessante. Para os médicos que gostam de trabalhar com dose de remédio, é uma área fascinante. Obrigado, Isabela. Sempre uma intervenção muito precisa, né? E ficou claro que é importante a gente saber o que a gente está dando ao nosso paciente e a concentração daquilo que a gente está utilizando, né? Eu imagino epilepsia. Se a turma começa a tomar esses elixires de panaceia, de cannabis, né, como são vendidos por aí, você não conhece nunca a concentração de coisa alguma, né? E, Simone, dentro de um macerado desse, quantos produtos ou quantos elementos nós temos nesse material da cannabis, que alguns colegas, só para esclarecimento dos colegas? Nós temos mais de 350 ou até 400 tipos de canabinoides diferentes, não é? O CBD em maior quantidade, o mais conhecido, e aquele que a gente hoje tem voltado os olhares para ele. Mas temos uma quantidade muito grande. E uma coisa que eu gostaria de destacar, que foi até em relação a essa segurança do produto que o Dr. Flávio ele enfatizou nessa população idosa, é que o fitofármaco ele é um produto
cujas moléculas já existem na natureza, eles não são sintéticos. Então, daí a segurança de você administrar esse produto, tanto em crianças quanto em idosos. Eles raramente vão causar algum evento adverso grave, justamente por essas moléculas já agirem no seu sistema endocannabinoide de uma forma natural. Quando a gente está falando de um medicamento sintético, a gente ativa outros sítios que não somente aquele que a gente está apontando a setinha, não é? Mas, falando da sua pergunta especificamente para o professor Oswaldo, são muitos canabinoides, são muitos ativos, e eles todos estão trabalhando dentro dessa linha que o CBD é o principal ator. Certo. Uma pergunta aqui, professor. Que eu tenho aprendido muito com o Flávio e agora com você, com os demais colegas, é a questão que um dos elementos mais importantes dos derivados, particularmente do canabidiol, é a atividade que tem de modular tanto sinapses excitatórias como inibitórias. E nós temos aqui alguns psicólogos, e um deles, o André, que eu ainda há pouco havia referido, o André Monteiro, ele trabalha muito exatamente com os traumas, as condições pós-traumáticas, e que, particularmente, a impressão que nos dá que você teria uma atividade inibitória ou excitatória, e os canabinoides teriam a propriedade de modular essas sinapses. Eu acho que isso é muito interessante. Eu não sei se o André, se tem algum paciente dele ou pacientes utilizando canabidiol ou derivados da cannabis, e se ele poderia fazer alguma consideração nesse sentido, já que ele usa, dentro do contexto da psicologia, técnicas como brainstorming, MDR e outros métodos. Não sei se o André está ligado. Mas, enfim, isso é interessante porque é um outro segmento, é um outro terreno muito, digamos, uma área de pesquisa muito vasta. Até porque, ouviu, Flávio, você quando considera essa atuação em Parkinson, nós sabemos que essa questão da circuitaria comprometida nessa doença e outros processos degenerativos, e você citou dois, sem dúvida, talvez seja para o futuro, tá? Tipo de os canabinoides sejam de grande importância em atuar nessas sinapses. Então, se você pudesse fazer algumas considerações sobre isso, seria interessante. Primeiro, em relação aos estudos em transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu convido a todos que leiam o artigo que saiu no Lancet, que foi uma revisão sistemática sobre a aplicação dos canabinoides na psiquiatria. Nessa revisão sistemática, ele chamou atenção para duas indicações que parecem realmente, que os estudos parecem ter demonstrado benefício. Primeiro, o transtorno de ansiedade generalizada, e o que realmente a gente observa na prática médica, e a ansiedade dentro do contexto das doenças neurodegenerativas é uma coisa importante, né? E também como o transtorno psiquiátrico. E lá eles indicam realmente que formulações farmacêuticas, principalmente uma apresentação farmacêutica que existe de CBD com CBG, CBD com THC na proporção 1:1, vários trabalhos mostraram benefício. E interessante que eles apontam também para sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, para os distúrbios do sono associados ao transtorno do estresse pós-traumático. Porque um dos grandes problemas de quem tem transtorno de estresse pós-traumático são os pesadelos, né? Então, o paciente, às vezes, acorda com muita frequência com pesadelos, revivendo a experiência. E vários trabalhos têm demonstrado que existe benefício para os pesadelos associados ao transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu acredito que os psiquiatras, os psicólogos, cada vez vão passar a ter um olhar diferenciado para essas duas condições. Em relação à doença de Parkinson, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que os estudos eles devem caminhar para o tratamento e para a investigação desses sintomas não atendidos. Talvez a psicose seja realmente a próxima fronteira, né?
O que acontece? A gente sabe que quando você tem um paciente com doença de Parkinson e quando começam as alucinações, isso é um ponto de divisão de água na evolução da doença, né? Os próprios estudos do Andrew Lees, o que eles demonstraram, né, no final da década de 90? Na evolução da doença de Parkinson, quando o paciente começa a alucinar, isso é um marcador de mortalidade, logo depois disso vem as quedas e o óbito. Então, a alucinação ela vem antes das quedas. Se a gente puder tratar essas alucinações de uma forma adequada, seria sensacional, porque a gente tem muito pouca opção, né, para o tratamento de alucinação na doença de Parkinson. O que existe de evidência? Existe a rivastigmina, com evidência, pode ajudar os pacientes. Na prática clínica, tem muita limitação, porque os pacientes fazem arritmia cardíaca, etc. Existem algumas evidências com a quetiapina, e os estudos são totalmente, digamos assim, inconclusivos, no sentido que alguns ensaios pequenos mostram benefício, outros ensaios não mostram benefício nenhum. Na prática médica, a gente acaba prescrevendo, mas sabendo que a quetiapina aumenta a mortalidade dos pacientes com demência, né? Então, a gente prescreve um remédio que a gente sabe que vai aumentar a mortalidade dos pacientes, e outras duas substâncias, que são a clozapina, que realmente os estudos mostram o benefício da clozapina nos pacientes com doença de Parkinson, mas qual o grande problema? A granulocitose, você tem que fazer hemograma semanal, depois quinzenal, depois mensal, e os pacientes acabam, na prática, é difícil você prescrever clozapina. E existe uma substância que foi aprovada recentemente, há uns 2 anos nos Estados Unidos, que é a pimavanserina, né, que é um agonista inverso de receptor 5-HT3, se eu não me engano, que é justamente o receptor onde o canabidiol age, né? E é interessante. Então, daí a ação extradopaminérgica dessas medicações que tem sido investigada, né? E eu acredito bastante que o canabidiol tem um potencial grande de investigação para tratamento de psicose na doença de Parkinson. Até porque já demonstrou o efeito antipsicótico em outras condições, como esquizofrenia, por exemplo. Excelente, Flávio. A Simone quer fazer alguma consideração? Não. Gutenberg, e aí? E nas doenças desmeninizantes, eu me lembro bem quando foi o lançamento do Sativex, etc. Enfim, foi uma coisa... Como é que você vê isso, a utilização em geral dos derivados dos canabinoides nesse segmento? Professor, você tava mencionando muito bem essa questão da panaceia, né? Então, assim, as doenças desmelinizantes, né, e o protótipo delas, a esclerose múltipla em si, né, como toda doença que não tem cura, muitas das vezes surgem aqueles tratamentos milagrosos de tempos em tempos, né? E mais recentemente o canabidiol foi um desses tratamentos, né? Com relação à questão do efeito, talvez, anti-inflamatório em si, digamos, né, algo que a gente vai, né, a gente está se propondo, inclusive, a pesquisar aí dentro da unidade de pesquisas clínicas, né? Mas, de fato, a gente já tem muita evidência com relação a ser um tratamento adjuvante, né? E o primeiro tratamento realmente que foi aprovado, e já tem bastante tempo, se eu não me engano, foi em 2011, foi a formulação em spray, que é o Sativex, né, nos Estados Unidos e Europa, e aqui para o Brasil veio com o nome de Mevatil. É a formulação em spray, e tem né, tanto o canabidiol quanto o THC, e mostrou evidências mais robustas, principalmente com relação à espasticidade, que é uma questão com esses nossos pacientes. E talvez não por coincidência não demonstrou tanto efeito com relação à dor, né? Como o Flávio estava mencionando, aí talvez a gente tenha essa questão do canabigerol como uma possibilidade aí para o futuro. Mas a tolerância com relação ao spray é um pouquinho complicada também, né? Então, os pacientes reclamam bastante de alguns eventos adversos, né?
e muitas das vezes até ulceração, né, na cavidade oral, enfim, por conta da aplicação e tudo mais. Mas já tem evidências bastante robustas com relação à espasticidade, principalmente, né? Eu acho que não resta mais dúvida, já consta em muitos protocolos aí no mundo, né, para o tratamento da espasticidade em si. Não mostrou tanto com relação à dor, mas aí talvez a gente tenha a chave aí agora com o canabigerol, a gente tendo a possibilidade, né, de acrescentar o canabigerol também, e aí a gente correr atrás da questão, né, imunomoduladora em si. Para isso a gente ainda não tem, né, a indicação, apesar de algumas, né, pessoas venderem como a cura para a doença e por aí vai, né? E até muitas das vezes atrapalha o tratamento que a gente realmente, né, tem evidência de que funcione, né? Você fez uma observação muito importante como um adjuvante, né? Exato. Os derivados, os canabinoides, eles vão ter uma atuação como adjuvante em várias condições crônicas envolvendo o sistema nervoso, quer central, quer periférico. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas sempre a gente precisa partir de estudos clínicos, placebo controlados, de tal maneira que a gente verifique a eficácia e não fique fazendo uma prescrição como uma panaceia, né? Você, há pouco, até referiu a questão da esclerose múltipla e outras doenças nesse grupo das doenças desmielinizantes, em que, sem dúvida, tem alguns elementos já mostrando atividade no contexto de participar ou atuar no processo inflamatório e, com isso, então, de minimizando as repercussões que aí ocorrem no sistema nervoso com lesões mais definidas, atrofias, etc. Então, a Simone poderia talvez nos brindar aí com alguma revisão que tenha feito sobre a matéria, ou o Flávio dessa. Eu andei lendo alguma coisa, mas eu deixo para vocês quanto a essa questão e essa questão, inclusive, é que me fez aquela observação inicial da proposta de um estudo experimental e que o colega da outra universidade está aguardando um produto que, na verdade, até agora não apareceu. Entendeu? Como isso vai ficar gravado, ele não está participando hoje por outro motivo, mas, de qualquer maneira, vai ficar gravada essa nossa reunião. Aliás, todas as nossas reuniões do Clube do Nervo, a partir de 2020, estão gravadas e podem ser vistas na nossa página na internet, quer dizer, no YouTube, em que lá vocês poderão encontrar os grandes avanços da neurologia no ano de 2020. E um deles, sem dúvida, envolve a questão da terapia com os canabinoides. Então, Simone, Flávio, vocês querem fazer alguma consideração sobre essa questão da atividade interagindo no processo pró-inflamatório e inflamatório? Bem, existem alguns modelos animais, né, com CBG, e modelos animais de encefalite autoimune induzida, né, encefalomielite induzida, que são bastante interessantes. Assim, eu acho que abre uma janela bastante promissora para os estudos clínicos, né? Assim, infelizmente, a gente ainda não tem estudo clínico mostrando realmente que isso diminui a atividade inflamatória, ou seja, tem algum efeito modificador da doença a longo prazo. E eu acho que o Gutenberg foi muito feliz, né? A gente tem que tirar isso daí, essa área do conhecimento da roda dos milagres, né? Porque eu acho que é o primeiro passo, né, o Gutenberg, tirar isso, né? Assim, mostrar, fazer as perguntas corretas e desenvolver isso do ponto de vista científico, né? A impressão que eu tenho é que tem várias perguntas aí que podem ser respondidas no futuro. Eu acho que a questão do canabigerol é muito interessante. Eu acho que o canabigerol ele pode ser, realmente, deve ser testado em modelos de dor e espasticidade, para ver se a gente consegue realmente algum efeito adicional. O Sativex ele tem um problema, né? Primeiro que os pacientes ele tem uma meia-vida muito curta, né? Então os pacientes têm que fazer 6 a 8 sprays por dia. Outro grande problema é que ele tem uma concentração, uma proporção 1:1, né? Uma relação 1:1. Então cada spray tem 2,7 miligramas de THC, que é muito. Então, nos estudos com Sativex, cerca de 27% dos pacientes eles saíram do estudo por intolerância mesmo ao THC.
A ideia de você ter uma apresentação oral em óleo com 2 ou 3 tomadas diárias é muito atrativa, né? Porque você pode ter um conforto posológico muito grande e a cinética na absorção gástrica ela parece ser melhor. Tem até uma pergunta aqui do Leonardo Alves, que eu quero aproveitar e responder nessa minha intervenção, que é o seguinte: qual a melhor forma de potencializar a biodisponibilidade do CBD? A melhor forma é você administrar sempre com alimentação. A biodisponibilidade do CBD, quando você é administrado com o estômago vazio, né, ela é em torno de 20% no máximo, de 10% a 20%. Quando você administra com alimentação, isso pode aumentar em até 5 vezes. Então, a ideia de você tentar tratar isso, tratar, né, a dor, o distúrbio do sono, o distúrbio neuropsiquiátrico, a esclerose múltipla, com doses diárias, é uma coisa muito interessante. E o estudo com canabigerol não existe ainda no mundo, né, professor Alves? Estudo clínico, né? Exatamente. Mas vai sair. Exatamente. Só complementando, né, a gente tem que lembrar que desde os Sativex até agora, o CBD, né, dos canabinoides, eles estão ainda, eles são produtos emergentes e o campo científico ainda incipiente. Então, agora o momento é esse, né, doutor Flávio, é de realizar essas pesquisas clínicas, porque nós já temos o conhecimento do fitocannabinoide que a gente quer testar, a gente tem já esse estudo observacional, então a gente precisa apenas da evidência desses estudos mais amplos. Não, e é importante o seguinte, né? Assim, você não tem como fazer estudo clínico com suplemento alimentar, né? Exatamente. Não vai passar nem pela porta da Anvisa, né? Não, então, isso o primeiro ponto é você desenvolver a formulação com grau farmacêutico, né? Exato. E é para você poder submeter o dossiê, né? E depois realmente desenvolver o estudo clínico com vias de regulamentação e de registro. Isso é muito importante. Né? Os caminhos regulatórios eles são tortuosos. Quando eu digo tortuosos, eles são difíceis, não é? E eles são bem exigentes, principalmente para a gente chegar no final de um registro de medicamento, que é o que vai acontecer, talvez não fique como medicamento, né? Talvez a categoria produto à base de cannabis ela permaneça, mas que ela vai exigir o mesmo rigor que o medicamento, até para que essa segurança, a qualidade e aí sim a eficácia, possamos ter 100% delas. E até para a gente não correr o risco de queimar um produto, né? Que é produtor, né, professor? Aproveitar só um gancho do que a Simone falou, que me fez lembrar muito. Eu tenho uma postura, mesmo na clínica, no consultório, de não receber alguns laboratórios que fazem uma copiazinha mal feita. E a copiazinha mal feita é um problema, porque, particularmente no terreno por exemplo, no terreno da Isabela, né? Se você não tiver concentrações ótimas, bem definidas, você não consegue estabelecer um parâmetro de acompanhamento do seu paciente. Então, a gente sabe que o pessoal hoje pega no farma o tambor, coloca em capsula e vende pela metade do preço daquele que fez a pesquisa, daquele que investe na pesquisa. E não está sendo diferente com os canabinoides. Eu realmente fico muito, e há pouco tempo, presidindo a ABNRJ, Academia Brasileira de Neurologia, o capítulo Rio de Janeiro, e agora a minha querida Isabela à frente da ABNRJ, nós temos tido uma postura muito ética nesse segmento, em termos de buscar exatamente aqueles laboratórios que efetivamente participem, que fomentem a pesquisa, que fomentem a educação continuada. Isso é de fundamental importância. O Gutenberg conhece muito bem que tem um segmento que é muito comum, esclerose múltipla, né? Na hora do almoço engordarem os residentes. Então, a indústria vem e engorda os residentes, leva para almoçar, para jantar, para não sei o quê, para falar sempre a mesma coisa e colocar lá no diencéfalo do cara aquela necessidade de prescrever aquele determinado produto. Ou seja, nós precisamos sim, eu acho que mais do que nunca 2020 está nos ajudando muito a ter uma visão muito mais real da vida e uma visão muito mais real também da medicina que nós fazemos. E ela tem que ser séria. Ela não pode ser aproveitada por alguns, e particularmente me preocupa muito no terreno dos derivados da cannabis,
como acabam vendendo gato por lebre. Então, a gente tem que ter uma especial atenção. Por isso que eu fiz essa observação, Simone, porque é importante. Eu hoje tenho uma visão muito clara quanto a isso e não abro mão dessa seriedade. Eu acredito que todos os colegas aqui da área da saúde que estão nos assistindo vão, digamos assim, reverberar essa ideia. Nós não queremos derrubar ninguém, mas a gente precisa que a coisa seja vista de um modo científico, em prol do nosso paciente, e não com um ganho comercial, e tão somente comercial, como tem sido feito em algumas áreas da terapêutica nos nossos dias. Gutenberg, você desculpe, você começou a falar, eu interrompi, é que eu me empolguei com isso, por isso que... Não, mas era justamente nesse aspecto, né, professor? Até para a gente não correr o risco de queimar um produto que é muito promissor, né? Então, você começa a prescrever qualquer coisa, mas isso não funciona, não presta para nada, mas é o que você está usando, na verdade, né? E talvez o produto acabar caindo no ostracismo por conta, né, dessa panaceia em si que a gente está conversando, né? E já aconteceu com outros medicamentos, né? Dentro das doenças melinizantes, a gente tem uma preocupação hoje em dia. Aqui no Brasil chegaram poucos, né? Mas tem chegado medicamentos genéricos que não mostram para a gente dados, né? Enfim, nem com relação à biodisponibilidade, por aí vai. E alguns produtos interessantes já foram queimados por conta disso, né? Então, essa questão a gente não pode deixar acontecer com relação ao canabidiol também, né? Não, com certeza. Pessoal, já são 21h11. Eu não sei se a professora Maria Lúcia Pimentel gostaria de fazer alguma consideração. Maria Lúcia, gostaria? Não sei se ela está ligada. Essa hora, talvez, o pessoal já está um pouco mais cansado. Estou aqui. Ah, Quero parabenizar, eu não consegui entrar logo no começo, mas é um assunto bastante importante, né? Toda essa discussão, importante trazer a experiência do Flávio, da Simone, que estão mais à frente e mais engajados nisso tudo. A gente tem muita informação, tem várias apresentações, como foram faladas, então os estudos randomizados não são feitos conforme deveriam ser, para a gente ter uma avaliação mais fidedigna, né, da resposta. Foi assim, servia para tudo, o canabinoide, desde uma encravada até a espasticidade, enfim. Mas agora a gente está tendo uma ideia melhor realmente da eficácia, né, com um direcionamento melhor. Eu acho que todos esses encontros são de fundamental importância para que a gente se familiarize, né, e possa usar com mais segurança, né, nos nossos pacientes. E eu acho que realmente parece uma droga promissora, mas que ainda precisa de muito estudo para a gente poder aplicar com segurança e usar de forma adequada, né? Mas parabéns, Oswaldo, pela iniciativa, né, do tema, que o Flávio já falou outras vezes, e quanto mais for falado, acho que melhor para todos nós. Mas parabéns pela sua apresentação, Simone, muito boa também. Eu gostaria, então, de, nessa última reunião do Clube do Nervo de 2020, como eu falei lá no início, né? Apesar de um ano complicado, um ano que realmente marcou a humanidade como um todo, mas a gente continua aprendendo. E eu agradeço a Simone Peregrino pela sua expertise e que trouxe de importante para a gente hoje. Eu diria que daqui para frente, a gente vai ter uma visão, inclusive, pela sua apresentação, foi extremamente ética, mostrando os diferentes produtos, as associações, e os comentários também do Flávio, do Gutenberg, da Isabela, de todos os colegas, Pedro, Maria Lúcia. Eu acredito até que, se tivéssemos mais tempo, nós poderíamos estender noite adentro, mas todos já estão cansados, né, pelo horário e porque são muitos webinars, muita live durante esse ano. Vamos ver se o ano que vem a gente pode chegar a abraçar, a gente está mais juntos, se Deus quiser. Gostaria de novo de agradecer ao Bernardo pelo suporte que está dando, em todo esse tempo ele está assistindo, dando suporte técnico para essa reunião do Clube do Nervo.
enfim, agradecer a todos vocês. Eu também gostaria aqui de agradecer aos laboratórios, particularmente a HealthMeds, pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer estudos consistentes, utilizando os derivados da cannabis. Eu acho que isso abre uma oportunidade e um exemplo para as demais empresas que possam também desenvolver estudos sérios, estudos associativos, estudos cooperativos, estudos multicêntricos, para que a gente possa efetivamente conhecer melhor e utilizar os derivados da cannabis de um modo adequado, de um modo preciso. Eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, e já tem até um meme que diz: vamos comemorar pouco esse Natal para que comemoremos juntos, todos juntos, em 2021. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um 2021, se Deus quiser, pelo menos no segundo, terceiro e quarto semestre, ou melhor, trimestre, sem o problema que nós estamos atravessando agora. Aqui fica o nosso carinho do Clube do Nervo, a nossa amizade a todos vocês e, particularmente, aqueles que, durante o ano, colaboraram com seus ensinamentos aqui no Clube do Nervo. E voltamos agora em fevereiro. Nós teremos, na primeira segunda-feira de fevereiro, uma nova reunião do Clube do Nervo, já em 2021. Um grande abraço a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Obrigado. professor. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, boa noite. Excelente Natal, hein? Para todos. Para todos. Sim, a todos. Uma boa noite.